Dizem que o destino é como um fio de seda, delicado o suficiente para criar a beleza mais pura, mas forte o bastante para nos enforcar quando menos esperamos. Para Clara, a vida sempre foi uma sucessão de aplausos, um balé constante sob as luzes vibrantes da ribalta. Como bailarina principal da maior companhia do país, seus pés não apenas tocavam o chão. Eles contavam histórias de liberdade, de voos impossíveis e de uma graça que parecia divina, quase sobrenatural. Ela estava no topo do mundo, noiva de Victor, um empresário que exalava sucesso e poder e herdeira de uma fortuna que muitos matariam apenas para tocar. Mas a inveja é uma sombra que cresce silenciosa no escuro, alimentando-se do brilho alheio até que não sobre nada. E para Clara, essa sombra atendia pelo nome de Elisa, sua própria irmã caçula. Elisa, que sempre sorria para as câmeras, mas cujos olhos guardavam um segredo amargo e uma cobiça doentia. Naquela noite de gala, o cenário estava montado para a glória, mas nos bastidores, a traição já havia afiado suas garras. Um estalo metálico, um grito abafado pela orquestra e o fim brutal de um sonho que parecia eterno. Antes de continuarmos essa história de superação e reviravoltas, me conta aí nos comentários de onde você está assistindo. É de Minas Gerais, Santa Catarina ou talvez esteja nos acompanhando de Portugal? Quero conhecer cada um de vocês e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder o grande final dessa história. Agora, vamos mergulhar nesse drama. O espetáculo da tragédia. A noite de sexta-feira no Teatro Municipal era de gala absoluta. O perfume de gardênias frescas espalhadas pelo saguão misturava-se ao cheiro característico de madeira antiga, veludo pesado e poeira de palco. Clara estava em seu camarim particular, o coração martelando contra as costelas como um pássaro engaiolado. Suas mãos, sempre firmes, tremiam levemente enquanto ela ajustava as fitas de cetim de suas sapatilhas. Aquele não era apenas mais um espetáculo. Seria o salto mais importante de sua carreira, a morte do cisne, mas com uma inovação técnica que o mundo nunca vira. Ela seria içada por cabos de aço quase invisíveis, simulando uma ascensão angelical, um voo etéreo diante de 3.000 espectadores que pagaram fortunas para vê-la desafiar a gravidade. Ela se olhou no espelho de moldura dourada. O figurino de penas brancas colado ao corpo parecia uma segunda pele, e as milhares de pedrarias refletiam a luz das lâmpadas como se ela estivesse envolta em uma galáxia particular. Tudo em sua vida parecia estar em perfeita harmonia. O amor de Victor, que prometia um casamento de cinema, a carreira que a transformara em um ícone mundial, e a promessa de uma herança familiar que finalmente daria o conforto que sua mãe sempre desejou. Você está deslumbrante, irmã. A voz de Elisa ecoou no camarim, suave como veludo, mas fria como gelo. Ela entrou segurando uma taça de champanhe, os olhos percorrendo Clara de cima a baixo, com uma intensidade perturbadora. Às vezes, eu me pergunto como é a sensação, ter o mundo inteiro aos seus pés, esperando apenas um movimento seu para aplaudir. Deve ser uma sensação de poder absoluta, não é? Quase como se você fosse uma deusa e nós, meros mortais, apenas sombras ao seu redor. Clara sorriu. Um sorriso genuíno e doce, sem perceber o veneno que escorria por trás daquelas palavras. Ela sempre amou Elisa, sempre tentou incluí-la em seu brilho, sem saber que Elisa preferia ver aquele brilho apagado do que ser apenas o reflexo dele. Não é sobre poder, Elisa, é sobre a entrega, é sobre sentir que por alguns minutos a dor da existência desaparece e a gente se torna música. Victor já chegou? Ele me prometeu que estaria na primeira fila, exatamente no centro. Na primeira fila, como sempre, com aquele olhar de posse, como se estivesse guardando a joia mais rara de um palácio que ele construiu. Elisa respondeu, e por um segundo, seus olhos focaram no anel de
Noivado de Clara. Um diamante de corte perfeito que parecia capturar toda a luz do quarto. Elisa apertou a própria taça com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Uma fúria silenciosa atravessando seu rosto antes de ela recompor a máscara de irmã amorosa. O sinal tocou pela segunda vez, ecoando pelos corredores do teatro. Clara sentiu o suor frio sob a maquiagem impecável. Ela deu um abraço rápido em Elisa e correu para as coxias. O que Clara não viu e o que mudaria sua vida e para sempre foi Elisa saindo silenciosamente por trás das cortinas de veludo, trocando um olhar rápido e um aceno de cabeça imperceptível com um dos técnicos de manutenção do palco. O homem, com o rosto escondido pelas sombras, rapidamente guardou uma chave inglesa no bolso da calça e desapareceu na escuridão dos bastidores. A apresentação começou e foi magnífica. Clara flutuava. Cada movimento era carregado de uma emoção que fazia o público prender a respiração. Quando os cabos finalmente a suspenderam para o grande final, ela sentiu que realmente havia deixado a terra. O público estava em transe. Um silêncio reverente e quase sagrado tomava conta do teatro enquanto ela subia. Mas, no momento exato em que a orquestra atingiu a nota mais alta e dramática do violino, um som seco, metálico e violento ecoou pelas vigas do teto. Um estalo. O cabo principal de segurança, que fora sutilmente desgastado e afrouxado horas antes, rompeu-se. O tempo pareceu desacelerar para Clara. Ela viu, lá, de cima, a expressão de horror súbito no rosto do maestro. Viu Victor levantar-se da cadeira, não com preocupação, mas com um susto estético. Viu as luzes do teto girarem como galáxias distantes e o chão de madeira aproximar-se em uma velocidade aterradora. O impacto foi devastador. Clara atingiu o palco com um som surdo, um estalo de ossos que foi ouvido até nas últimas fileiras. A dor não veio de imediato. O que veio primeiro foi o choque térmico do seu corpo contra a madeira fria, uma onda de eletricidade estática que percorreu sua espinha, e depois, o vazio. Um silêncio absoluto tomou conta do teatro, interrompido apenas pelo som rítmico de algumas penas de seu figurino que se soltaram e caíram lentamente sobre seu corpo estático, como neve sobre um túmulo. 3 dias. Esse foi o tempo que Clara passou submersa em um mar de sedativos, anestesias e sonhos fragmentados onde ela ainda voava, apenas para acordar com a sensação de estar sendo enterrada viva. Quando ela finalmente abriu os olhos, a luz branca e clínica do hospital a cegou momentaneamente. O cheiro de álcool, antisséptico e doença era tão forte que chegava a queimar suas narinas, uma lembrança brutal de que ela não estava mais no palco. Ela tentou se sentar, instintivamente querendo saber se o espetáculo havia continuado após sua queda, se o público ainda estava lá. Mas seu corpo não respondeu. Ela comandou seu cérebro para mover os pés, mas não houve resposta. Ela tentou contrair as coxas, as panturrilhas, qualquer coisa. O vazio. Era como se metade do seu ser tivesse sido simplesmente apagado do mapa da existência, deixando apenas um tronco flutuando em um colchão desconfortável. Enfermeira! Por favor, enfermeira! Sua voz saiu rouca. Um sussurro quebrado pelo pânico que subia por sua garganta como uma maré negra. Um médico de meia-idade, com o rosto marcado pela gravidade de quem já deu notícias terríveis demais naquela semana, entrou no quarto, seguido por uma assistente que evitava olhar para Clara. Ele segurava um prontuário que parecia pesar toneladas. Clara, tente manter a calma. Você passou por um trauma terrível e seu corpo ainda está em choque. Ele disse, aproximando-se da cama com uma cautela que assustou a bailarina mais do que qualquer diagnóstico. Houve uma fratura complexa e cominutiva na vértebra T12. O impacto causou uma compressão medular severa e algumas lacerações nos nervos periféricos. Nós fizemos a cirurgia de emergência para estabilizar a coluna, mas o que, doutor?
Por que eu não sinto as minhas pernas? Por que eu tento movê-las e parece que elas pertencem a outra pessoa? Por favor, me diga que é apenas o efeito da anestesia forte. As lágrimas começaram a inundar o rosto de Clara, borrando a visão das paredes brancas e frias. O médico soltou um suspiro longo, o suspiro de quem vai destruir o mundo de alguém com uma única frase. A paralisia é real, Clara. No momento você está paraplégica. A ciência tem limites e no seu estado atual, com a gravidade da lesão nervosa, as chances de você voltar a caminhar ou a dançar são de menos de 1%. Eu sinto muito, mas você precisa começar a se preparar para uma nova realidade. Menos de 1%. Para uma mulher que definia sua identidade, sua alma e sua alegria através do movimento, aquela estatística não era apenas um diagnóstico médico, era uma sentença de morte social e profissional. Clara fechou os olhos, sentindo o peso do mundo esmagar seu peito, tirando-lhe o ar. Mas em meio ao desespero, ela pensou em Victor, pensou no homem que jurou amá-la na saúde e na doença, que jurou ser seu porto seguro. Ele seria seu apoio, ele seria sua força, ele a ajudaria a ser aquele 1% que desafia a medicina. A porta do quarto rangeu com um som metálico irritante. Victor entrou. Ele estava impecável. O terno de grife sem um único vinco, o cabelo perfeitamente penteado com gel caro. Mas não havia calor em seu semblante, nem vestígio de preocupação. Ele ficou parado a uma distância segura da cama, como se a incapacidade de Clara fosse uma doença contagiosa que pudesse manchar sua imagem de homem de sucesso. Victor, graças a Deus você chegou. Clara soluçou, estendendo a mão trêmula para ele, buscando o contato humano que a impediria de afogar no mar de amargura. O médico disse coisas horríveis. Ele disse que eu nunca mais vou andar. Mas nós vamos conseguir, não vamos? Nós vamos para a Alemanha, para os Estados Unidos. Vamos encontrar os melhores médicos. Você prometeu que nunca me deixaria. Victor soltou um suspiro de impaciência, cruzando os braços sobre o peito. Ele não pegou a mão dela. O silêncio que se seguiu foi mais frio que o necrotério do hospital. Clara, vamos ser adultos aqui e olhar para a situação de um ponto de vista lógico e pragmático, ele disse, com uma voz desprovida de qualquer vestígio de amor ou compaixão, uma voz de quem está lendo uma planilha de lucros e perdas. Eu sou um homem de negócios em plena ascensão. Minha vida é feita de aparências, de jantares de gala, de viagens constantes e recepções diplomáticas onde cada detalhe conta. Eu preciso de uma esposa que possa brilhar ao meu lado, que possa circular entre investidores e embaixadores com elegância. Eu não posso ser o homem que empurra a cadeira de rodas pelo resto da vida. Você entende o quanto isso seria deprimente para a minha carreira? O quanto isso afetaria a minha imagem pública de vencedor? Clara sentiu um frio cortante subir por sua espinha. Um choque mais doloroso que o impacto brutal no palco do teatro. Deprimente? Victor, eu quase morri. Eu estou aqui, lutando para respirar, e você está preocupado com a sua imagem pública? Eu me apaixonei pela bailarina que o mundo inteiro admirava, a mulher que era o troféu mais cobiçado da cidade. Eu não assinei um contrato para ser cuidador de uma inválida que depende de enfermeiras para as funções mais básicas. Victor respondeu. Sua frieza era absoluta, quase cirúrgica. Nesse exato momento, como se tudo tivesse sido ensaiado em um roteiro macabro, a porta se abriu novamente e Elisa entrou. Ela não trazia flores, nem o semblante de uma irmã preocupada que passou noites em claro. Ela estava radiante, vestindo um conjunto de seda que exalava luxo, e no seu dedo anelar, algo brilhou intensamente sob as luzes fluorescentes. Clara reconheceu o brilho imediatamente. Era o seu anel de noivado, o diamante que Victor lhe dera.
Elisa caminhou até Victor com uma naturalidade assustadora e, diante da irmã paralisada, entrelaçou seu braço no dele, encostando a cabeça em seu ombro com uma possessividade vitoriosa. Não seja tão dramática e egoísta, Clara, Elisa disse, a voz suave, escondendo uma malícia que agora estava totalmente exposta. Nós temos que pensar no bem comum da nossa família e do patrimônio que o papai construiu. O testamento do vovô é claro como cristal. A fortuna e as ações da empresa só serão liberadas para a primeira neta que se casar. Se esperarmos por uma recuperação que os próprios médicos dizem ser impossível, a empresa vai à falência e todos nós ficaremos na rua. Então, Victor e eu conversamos longamente e decidimos que, para o bem de todos, inclusive para garantir que você tenha o melhor tratamento médico no futuro, nós vamos nos casar em 3 meses. Eu assumirei o seu lugar nos negócios, nos eventos e na vida dele. Seu lugar? Elisa, você é minha irmã. Nós crescemos juntas. Como você pode ter a coragem de me dizer isso enquanto eu nem consigo sentir minhas pernas? Clara gritou, a voz falhando enquanto o desespero e a descrença a consumiam. E é exatamente por ser sua irmã que estou fazendo esse sacrifício imenso de manter a herança na família. Elisa mentiu, com um sorriso que não chegava aos olhos, mas que transbordava triunfo. Você agora precisa focar em aprender a viver nessa nova condição. Não se preocupe, pagaremos a melhor clínica de repouso para você, longe daqui, onde você possa ter paz. Eles saíram do quarto sem olhar para trás, o som dos saltos de Elisa ecoando no corredor como batidas de um martelo fechando um caixão. Clara ficou sozinha, envolta pelo silêncio sepulcral do hospital, traída pelo seu grande amor e pela sua própria carne. Ela olhou para o teto branco, desejando que o ar lhe faltasse para sempre. O que ela não percebeu foi que, na fresta da porta que Elisa deixara aberta em seu desdém, um homem de ombros largos, vestido com o uniforme de fisioterapeuta, observava tudo. Theo, conhecido no hospital por seu temperamento difícil, seu rigor militar e seus resultados que muitos chamavam de milagres, ouviu cada palavra daquela crueldade. Ele conhecia o nome de Victor de relatórios financeiros e de escândalos abafados de corrupção no passado que destruíram a família de Theo. Ao ver Clara ali, vulnerável, destruída e traída, algo que ele tentava enterrar há anos, começou a queimar em seu peito. Ele não sentia pena dela. Ele sentia o desejo de ver aquela arrogância de Victor ser reduzida a pó. Theo fechou os punhos com tanta força que as veias de seus braços saltaram. Ele decidiu, naquele instante, que aquela bailarina caída não seria apenas sua paciente, mas sua obra-prima de vingança. O silêncio que se seguiu à saída de Victor e Elisa era mais pesado que o gesso que envolvia parte do corpo de Clara. Ela olhava para a porta aberta, sentindo o vácuo deixado pela traição. O anel no dedo da irmã, o desprezo nos olhos do noivo. Tudo parecia um pesadelo do qual ela não conseguia acordar, principalmente porque não conseguia sequer sentir as próprias pernas para fugir dali. Mas o luto de Clara foi interrompido por um som de passos firmes e pesados. Não eram os passos suaves das enfermeiras que a tratavam como uma boneca de porcelana quebrada. Eram passos que exigiam respeito. Theo caminhou até o pé da cama de Clara. Ele não perguntou como ela estava se sentindo. Ele simplesmente puxou o lençol, expondo as pernas inertes da bailarina. "O que você está fazendo? Me cubra agora!" Clara gritou, a voz embargada pelo choro e pela vergonha. "Meu nome é Theo. Sou o fisioterapeuta responsável por esse andar. E eu acabei de ouvir a ceninha que seu ex-noivo e sua irmã fizeram aqui", disse ele com uma voz grave e fria. "Se você quer continuar chorando por 2 lixos que não valem o chão que você pisava, eu posso pedir para te transferirem para a ala de doentes terminais. Lá, eles te dão morfina e você pode morrer em paz,
Mas se você quer que eles paguem por cada lágrima que você está derramando, você vai parar de soluçar e vai olhar para mim. Clara ficou estupefata. Como você ousa? Eu estou paralítica. O médico disse que eu tenho menos de 1% de chance. Médicos leem exames. Eu leio pessoas. Theo rebateu, aproximando-se do rosto dela. Eu vi você dançar no teatro meses atrás. Vi a força que você tinha naquelas pernas. Se aquela mulher ainda estiver aí dentro, esse 1% é tudo o que eu preciso. Mas se você já se entregou, então Victor e Elisa ganharam. Eles ficaram com o seu dinheiro, com o seu homem e agora com a sua dignidade. Aquelas palavras atingiram Clara como um chicote. O ódio começou a queimar em seu peito, substituindo a tristeza. Pela primeira vez em dias, ela não sentiu vontade de morrer. Ela sentiu vontade de revidar. No dia seguinte, o treinamento começou. Theo não teve piedade. Ele a levou para o ginásio de reabilitação e a colocou diante de uma barra paralela. Clara olhava para o equipamento com terror. Levante os braços, segure na barra, ele ordenou. Eu não consigo, Theo, eu não sinto nada da cintura para baixo. Ela implorou, o suor já escorrendo pela testa devido ao esforço de apenas se manter sentada na cadeira de rodas. A dor é mental, Clara. Seu cérebro desligou os disjuntores porque está com medo. Nós vamos ligar um por um, nem que seja na marra, Theo disse, posicionando-se atrás dela e forçando-a a se erguer. Clara gritava de frustração. Ela caía de volta na cadeira repetidamente. As outras pessoas no ginásio olhavam com reprovação para Theo, achando-o cruel demais. Mas ele não se importava. Ele sabia que Clara não precisava de carinho. Ela precisava de um propósito. E o propósito dela agora tinha nome: vingança. Nas pausas entre os exercícios exaustivos, Theo começava a soltar informações que Clara não esperava. Você sabia que o Victor está tentando acelerar o processo de interdição judicial? Theo perguntou, enquanto massageava os músculos atrofiados de Clara com uma força que a fazia morder os lábios. Interdição? O que é isso? Clara perguntou, ofegante. Ele quer provar que você não tem condições mentais ou físicas de gerir sua própria herança. Se ele conseguir, ele e sua irmã assumem tudo antes mesmo do casamento. Eles estão dizendo aos advogados que você perdeu a vontade de viver e que está em estado vegetativo emocional. Clara sentiu o sangue ferver. Eles querem me apagar. Eles querem que eu desapareça para ficarem com tudo o que meu pai construiu. Exatamente. Então, cada vez que você pensar em desistir desse exercício, lembre-se do rosto da Elisa usando o seu anel. Lembre-se do Victor rindo da sua condição. Eles contam com a sua fraqueza. Você vai dar isso a eles? Com o passar das semanas, uma conexão estranha começou a surgir entre o carrasco e a bailarina. Clara percebeu que Theo chegava cedo e saía tarde, dedicando-se a ela muito além do horário comercial. Ela também notou que, sempre que o nome de Victor era mencionado, os olhos de Theo brilhavam com um ódio antigo. Uma noite, após um treino exaustivo onde Clara conseguiu pela primeira vez sentir um formigamento leve na ponta do pé esquerdo, uma pequena vitória que a fez chorar de alegria, ela criou coragem para perguntar: por que você me ajuda tanto, Theo? Por que você odeia o Victor? Theo parou de guardar os equipamentos e olhou para a janela onde as luzes da cidade brilhavam. Anos atrás, meu pai era um dos sócios minoritários na empresa de construção onde Victor começou. Victor falsificou assinaturas, desviou fundos e jogou a culpa no meu pai. Meu pai perdeu tudo, o nome, a honra e, por fim, a vida. Ele se foi sem conseguir provar que era inocente. Eu prometi que um dia eu faria o Victor sentir como é perder o chão. Ele se virou para Clara, seus olhos castanhos fixos nos dela. Eu não estou aqui apenas para te fazer andar, Clara. Eu estou aqui para te dar as armas, para destruir o homem que destruiu a minha família e que agora tenta destruir a sua. Mas para isso,
Você precisa ser perfeita. Você precisa fingir. Fingir o quê? Fingir que não está melhorando. Deixe que eles acreditem que você está definhando. Deixe que eles fiquem confiantes. Quanto mais alto eles subirem no pedestal da arrogância, maior será a queda no dia do casamento. Clara entendeu o plano. O hospital virou o seu palco. Secreto. Durante as visitas de Victor e Elisa, ela agia como uma morta-viva, mantendo o olhar vago e as pernas imóveis. Mas assim que a porta se fechava, ela e Theo voltavam ao trabalho. A bailarina estava aprendendo a marchar para a guerra. Mas um novo perigo surgiu. Elisa começou a desconfiar da proximidade entre o fisioterapeuta grosseiro e sua irmã. E Elisa não era do tipo que deixava pontas soltas. O hospital tornou-se um labirinto de segredos. Enquanto o dia era reservado para a encenação de uma Clara derrotada, a noite pertencia à guerreira que Theo estava forjando. O progresso era lento, mas constante. Clara já conseguia se sustentar por alguns segundos sem ajuda, as pernas tremendo como varas verdes, mas firmes o suficiente para provar que a vida estava retornando aos seus músculos. No entanto, andar não era o suficiente. Para destruir Victor e Elisa, eles precisavam de provas. Theo sabia que Victor não era apenas um homem frio. Era um criminoso meticuloso. Ele havia descoberto, através de seus contatos, que Victor estava desviando fundos da herança de Clara para contas no exterior, preparando o terreno para declarar a falência da empresa da família logo após o casamento. Ele planejava fugir com Elisa, deixando Clara para trás em uma clínica pública, sem um centavo e sem voz. Precisamos do contrato de interdição e das provas do desvio, disse Theo, enquanto ajudava Clara a fazer exercícios de equilíbrio. Eles estão no cofre da biblioteca da sua própria casa. Victor nunca desconfiaria que você, a inválida, chegaria perto de lá. O plano era arriscado. Clara teria que ser levada para casa sob o pretexto de passar o fim de semana em família antes do casamento. Seria a prova de fogo para sua capacidade de atuar. Ela teria que olhar nos olhos do homem que a traiu e da irmã que a envenenou, sem deixar transparecer que podia sentir cada passo que dava no chão. Na sexta-feira, Victor apareceu no hospital para buscá-la. Ele a tratava como um objeto incômodo, empurrando a cadeira de rodas com brusquidão. Espero que você não cause problemas na mansão, Clara. Temos muito o que organizar para a cerimônia, e sua presença é apenas um protocolo para os advogados, ele disse, sem sequer olhar para o rosto dela. Ao chegar na mansão, a dor da memória atingiu Clara. Cada canto daquela casa lembrava sua vida anterior. Elisa a recebeu com um sorriso cínico, exibindo os sapatos de grife que comprou para o casamento. Gostou, irmã? Parecidos com os que você usaria se ainda tivesse utilidade para sapatos. Clara apenas inclinou a cabeça, mantendo o olhar vago que Theo a ensinou a praticar. Naquela noite, após a casa silenciar e Victor e Elisa se recolherem, Clara deslizou da cama. O coração batia tão forte que ela temia acordar os seguranças. Ela não usou a cadeira de rodas. Com um esforço sobre-humano e apoiando-se nas paredes, ela caminhou pelo corredor escuro até a biblioteca. Cada passo era uma agonia silenciosa. Seus tendões protestavam, mas a imagem do anel de diamante no dedo de Elisa a impulsionava. Dentro da biblioteca, ela encontrou o cofre atrás do retrato de seu pai. Ela sabia a combinação. Eram os números da data de nascimento dela, que Victor nunca se dera ao trabalho de mudar. Ao abrir o cofre, a verdade era ainda mais podre do que imaginavam. Não havia apenas o documento de interdição, mas também o laudo real do acidente no teatro. O técnico de palco havia assinado uma confissão, detalhando como Elisa o pagara para serrar o cabo de aço. Elisa não queria apenas a herança, ela queria ver a irmã cair. Clara sentiu o mundo girar. Sua própria irmã havia planejado sua queda física.
Com as mãos trêmulas, ela fotografou cada página com um celular escondido que Theo lhe entregara e guardou tudo de volta. Mas, ao tentar se levantar para sair, a porta da biblioteca se abriu. Era Victor. Ele segurava um copo de uísque e parecia ter ouvido algo. Clara congelou no chão, ao lado da cadeira de couro, fingindo que havia caído da cadeira de rodas em uma tentativa desesperada de se mover. Mas o que é isso? Victor rosnou, caminhando até ela. Tentando ser uma heroína, Clara. Você não passa de um fardo jogado no chão. Ele a pegou pelo braço com força, jogando-a de volta na cadeira de rodas com um desprezo que fez o ódio de Clara atingir o ponto de ebulição. Amanhã você volta para o hospital. Você está ficando delirante. O que Victor não sabia era que naquele momento, Clara não sentia apenas ódio. Ela sentia a certeza de que a destruição dele seria pública, lenta e total. Ela tinha as provas, ela tinha a força e ela tinha Theo. O relógio na parede do hospital parecia martelar cada segundo contra a sanidade de Clara. Faltavam apenas 48 horas para o casamento que pararia a cidade. Victor e Elisa estavam no auge da arrogância. As revistas de celebridades estampavam a história de superação e amor do casal, que supostamente estava unido, para cuidar da herança e da saúde da irmã inválida. Mas por trás das cortinas de seda da mansão e das paredes frias do hospital, a verdadeira guerra estava sendo preparada. Theo e Clara agora trabalhavam em uma sintonia quase telepática. Ele não era apenas seu fisioterapeuta, ele era o arquiteto de sua ressurreição. Durante a última sessão secreta na madrugada, Clara conseguiu algo que parecia impossível semanas antes. Ela caminhou 10 passos, sem se apoiar em absolutamente nada. O esforço deixou seus músculos em chamas e sua respiração ruidosa, mas o brilho em seus olhos era de uma predadora prestes a atacar. Você está pronta, disse Theo, segurando-a pelos ombros enquanto ela recuperava o fôlego. Amanhã, Elisa virá aqui para te dar o último suco antes do casamento. Ela quer garantir que você entre na igreja como um vegetal, dócil e silenciosa. Você sabe o que fazer. Clara assentiu. Ela já não sentia medo, apenas uma calma gélida que a assustava. No dia seguinte, previsto, Elisa entrou no quarto. Ela usava um conjunto branco de pré-noiva, exalando um perfume caro, que para Clara tinha cheiro de traição. Oi, minha querida irmã. Elisa cantarolou, colocando um copo de cristal com um líquido rosado na mesa de cabeceira. O grande dia está chegando. Eu sei que você deve estar muito emocionada por mim. Beba tudo. Você precisa estar calma para não ter espasmos durante a cerimônia. Não queremos que você passe vergonha na frente dos nossos convidados. Importantes, não é? Clara olhou para o copo. Ela sabia que ali estava a dose mais alta de sedativos que Elisa já havia tentado lhe dar. Com uma atuação digna dos palcos que um dia dominou, Clara levou o copo aos lábios, fingiu um gole profundo e, aproveitando um momento em que Elisa se virou para admirar o próprio reflexo no espelho, despejou o conteúdo em um saco de drenagem oculto sob os lençóis. Obrigada, Elisa. Você sempre cuida tão bem de mim. Clara sussurrou, deixando a cabeça pender para o lado, simulando o início da sonolência. Elisa soltou uma risadinha triunfante e acariciou o rosto da irmã com uma falsidade que faria qualquer um estremecer. Aproveite o descanso, Clara. Amanhã, quando você acordar, eu serei a nova dona de tudo o que você achou que era seu. Assim que a porta se fechou, Theo entrou pela passagem de serviço. Ele trazia um pendrive e uma maleta preta. Conseguia acesso ao sistema de vídeo da igreja. Ele revelou. O técnico que Victor contratou para transmitir o casamento ao vivo para os acionistas da empresa é o mesmo que ele tentou subornar no passado. Ele está do nosso lado agora. No momento em que o padre pedir as alianças, o vídeo da biblioteca e as provas do desvio de dinheiro vão substituir as imagens do casal no telão principal.
Clara olhou para o vestido de seda que Elisa havia escolhido para ela usar no casamento. Um modelo cinza, apagado, feito para que ela desaparecesse na cadeira de rodas ao lado do altar. Theo, eu não quero apenas que eles sejam presos, Clara disse, sua voz firme pela primeira vez desde o acidente. Eu quero ver o momento exato em que a alma deles sairá pelo corpo, ao perceberem que eu não sou mais a boneca quebrada que eles criaram. Naquela noite, ninguém dormiu. Theo revisou os passos de Clara pela última vez. Ele sabia que o risco era enorme. Se ela tropeçasse, se o sistema falhasse, ou se Victor percebesse algo antes da hora, Clara seria silenciada para sempre. Mas a sede de vingança de Theo, acumulada por anos de injustiça contra seu próprio pai, era o combustível que mantinha as engrenagens funcionando. O sol nasceu sobre a cidade com um brilho irônico. O dia do casamento do ano havia chegado. As flores estavam sendo entregues na catedral, a imprensa estava posicionada e o veneno já estava nos cálices. O que ninguém sabia era que o maior espetáculo daquela tarde não seria o sim de Elisa e Victor, mas o levantar de uma mulher que o mundo inteiro deu como morta. Esta é a conclusão épica da nossa história. Prepare-se para o momento em que a máscara dos traidores cai diante de todo o mundo e a justiça finalmente entra em cena. O sol daquela tarde de sábado banhava a Catedral de Pedra com uma luz dourada que, para qualquer observador externo, parecia uma bênção divina. Carros de luxo estacionavam um após o outro, despejando a elite da cidade, empresários influentes e câmeras de TV. Todos queriam testemunhar o casamento da superação. Vestindo um terno sob medida que custava o preço de um carro popular, exibia um sorriso de comercial de pasta de dente. Ao seu lado, no altar, ele já se sentia o dono do mundo. Para ele, aquela cerimônia não era sobre amor. Era sobre a transferência final de poder e dinheiro. Enquanto isso, em uma sala reservada nos fundos da igreja, Clara estava sentada em sua cadeira de rodas. Ela vestia o vestido cinza e sem vida que Elisa escolhera para ela. Seu rosto estava coberto por um véu leve, escondendo os olhos que brilhavam com uma intensidade feroz. Elisa entrou no recinto já vestida de noiva, uma visão em renda e seda que ocultava a alma podre que carregava. Olhe para você, Clara, tão silenciosa, tão imóvel. Elisa debochou, inclinando-se para ajeitar o véu da irmã. Obrigada por facilitar tanto as coisas. Hoje eu realizo o sonho que você nunca foi capaz de segurar. Fique quietinha ali no canto do altar. Tente não chamar atenção com essa cadeira barulhenta. Clara respondeu. Não. Ela manteve o olhar vago, a respiração lenta, exatamente como Theo a instruíra. Elisa saiu, desfilando sua arrogância, sem perceber que, sob as dobras do vestido cinza, as mãos de Clara se fechavam em punhos poderosos. Theo apareceu logo em seguida, fingindo ser o assistente médico responsável por levar Clara até o altar. Ele se inclinou e sussurrou no ouvido dela. É agora. O sistema está invadido. O mundo está assistindo. Mostre a eles quem é a verdadeira rainha desse palco. A marcha nupcial começou a ecoar pelos altos tetos da catedral. Clara foi empurrada por Theo até o lado esquerdo do altar, ficando em uma posição de destaque, porém apagada, como uma sombra da glória de Elisa. Victor e Elisa se deram as mãos diante do padre, trocando olhares de cumplicidade criminosa. O padre iniciou o rito. As palavras sobre fidelidade e amor eterno soavam como uma piada de mau gosto para Clara. Quando chegou o momento das alianças, Victor estufou o peito, pronto para colocar o anel no dedo de Elisa e selar o golpe. Se alguém aqui presente tem algo contra esta união, que fale agora ou cale-se para sempre, disse o padre, seguindo a tradição. Houve o silêncio protocolar. Victor sorriu, preparando-se para o sim. Mas, de repente, um ruído estático interrompeu a música sacra.
Os dois grandes telões laterais, que deveriam mostrar imagens românticas do casal, piscaram violentamente. A imagem que surgiu não era de flores ou beijos. Era um vídeo granulado, mas claro o suficiente. A biblioteca da mansão. Na tela, Elisa e Victor apareciam rindo enquanto trituravam comprimidos e os despejavam no suco de Clara. O áudio, captado por microfones escondidos por Theo, ecoou por toda a catedral. Ela nunca vai desconfiar, Victor. O médico disse que se continuarmos com essa dose, os nervos dela vão atrofiar de vez. A herança será nossa antes que ela perceba que foi traída, dizia a voz de Elisa no telão. A plateia arfou em uníssono. O pânico se instalou no rosto de Victor. Desliguem isso, é uma montagem, é deepfake, ele gritou perdendo a compostura, mas as imagens mudaram. Agora aparecia o documento de interdição fraudado e as transferências bancárias para contas nas Ilhas Cayman. E, por fim, a confissão gravada do técnico que cerrara os cabos no teatro, apontando Elisa como a mandante. Elisa começou a tremer, olhando em volta como um animal acuado. Isso é mentira. Clara, diga a eles. Você está doente. Você não sabe o que está acontecendo. Foi nesse momento que o silêncio da catedral foi quebrado pelo som metálico da cadeira de rodas sendo empurrada para o lado. Clara, com uma calma absoluta, retirou o véu cinza. Ela olhou diretamente nos olhos de Victor, que recuou como se tivesse visto um fantasma. Lentamente, com a elegância de quem dominou os palcos do mundo, Clara colocou as mãos nos braços da cadeira. A igreja inteira parou de respirar. Milhares de pessoas assistindo pela internet prenderam o fôlego, com um esforço visível, mas uma firmeza inquestionável. Clara se levantou. Ela não apenas ficou de pé, ela caminhou. Passo a passo, firme e decidida, ela se aproximou de Elisa. A irmã, em choque, caiu sentada nos degraus do altar. Você disse que eu era um fardo, Victor, Clara disse, sua voz ecoando com a força de um trovão. Você disse que eu era incapacitada, Elisa. Mas o que vocês não sabiam é que a minha força nunca esteve apenas nas minhas pernas. Estava na minha verdade. E a verdade acaba de destruir o castelo de areia de vocês. Clara estendeu a mão e, em um movimento rápido, arrancou o anel de noivado do dedo de Elisa. Isso nunca te pertenceu. Nem o anel, nem o meu noivo, nem a minha herança. Nesse momento, as portas laterais da catedral se abriram. Policiais federais, acionados pelas provas enviadas por Theo, entraram em marcha acelerada. Victor tentou correr pela sacristia, mas foi interceptado por Theo, que o imobilizou com uma técnica militar precisa. Isso é pelo meu pai, Victor. Theo sussurrou, enquanto as algemas eram fechadas nos pulsos do homem que um dia se achou intocável. Elisa, em prantos e desgrenhada, foi levada logo em seguida, sob os olhares de desprezo daqueles que minutos antes a aplaudiam. O casamento do ano havia se tornado a prisão do ano. Meses depois, a poeira baixou, mas a história de Clara continuava a inspirar milhões. Ela recuperou o controle total da empresa da família e transformou a mansão onde foi traída em um centro de reabilitação de ponta para atletas e dançarinos acidentados. Ela voltou a dançar, não da mesma forma, mas ela descobriu que a dança da vida é muito mais complexa e gratificante. Na cena final, vemos Clara em uma sala de ensaio envidraçada de frente para o mar. Ela pratica movimentos de barra, mantendo o equilíbrio com uma perfeição que desafia a medicina. Theo entra na sala. Ele não usa mais o uniforme de hospital. Ele é o diretor do centro e, acima de tudo, o homem que nunca soltou a mão de Clara. Pronta para um próximo passo. Ele pergunta com o primeiro sorriso leve que Clara já vira em seu rosto. Com você ao meu lado, Theo, eu sinto que posso até voar de novo. Ela responde. Eles não precisam de alianças caras ou casamentos luxuosos.
A lealdade deles foi forjada no fogo da superação e no aço da justiça. Esta história nos mostra que, por mais fundo que seja o abismo onde tentem te jogar, a força da verdade sempre será a escada para a sua saída. Clara perdeu os movimentos, mas ganhou uma alma inquebrável. Victor e Elisa acharam que ganharam o mundo, mas terminaram com nada além do peso de suas próprias traições. Se você gostou dessa volta por cima e acredita que a justiça tarda, mas não falha, não saia daqui sem deixar o seu comentário. O que você faria se estivesse no lugar da Clara? Você teria a mesma força para perdoar ou focaria apenas na sua nova vida? Escreve aí embaixo, eu quero muito saber a sua opinião.